No século XV, as especiarias valiam quase tanto quanto ouro. Pimenta, canela, cravo, noz moscada. Produtos vindos do Oriente movimentavam fortunas por toda a Europa. Mas havia um problema. As rotas comerciais eram longas, caras e cheias de perigos. Enquanto Portugal investia em expedições pela costa da África, um navegador acreditava que existia outro caminho. Seu nome era Cristóvão Colombo. Experiente no mar, depois de anos navegando pelo Mediterrâneo e pelo Atlântico, Colombo passou a viver em Portugal, onde entrou em contato com mapas, astrônomos e marinheiros que discutiam os limites do mundo conhecido. Foi ali que uma ideia começou a ganhar força. Se a Terra era redonda, por que não navegar para o oeste, em vez de contornar toda a África? Talvez fosse possível alcançar as Índias atravessando o oceano. Era uma proposta ousada. A maioria dos estudiosos aceitava que a Terra era esférica. O problema era outro. Colombo acreditava que o planeta era menor do que realmente é. Por isso, imaginava que a Ásia estava muito mais próxima do que estava de verdade. Mesmo com esse erro, ele tinha certeza de que sua viagem era possível. Faltava apenas convencer alguém a financiá-la. Mas esse seria o maior desafio de sua vida. Cristóvão Colombo estava convencido. Existia um caminho para chegar às Índias navegando para o oeste. Faltava apenas uma coisa: alguém disposto a financiar a viagem. Naquela época, organizar uma expedição custava uma fortuna. Era preciso comprar navios, contratar marinheiros, levar alimentos para meses no mar, adquirir armas, equipamentos de navegação. Tudo isso sem qualquer garantia de retorno. Por isso, nenhum navegador podia realizar uma viagem como aquela sozinho. Colombo precisava convencer um rei. Sua primeira esperança foi Portugal, o reino que liderava as grandes navegações. Durante anos, os portugueses haviam avançado cada vez mais pela costa da África. Era uma estratégia lenta, mas que já mostrava resultados. Quando Colombo apresentou sua ideia, ela foi analisada por especialistas da corte. Eles ouviram seus argumentos, examinaram seus cálculos e chegaram a uma conclusão. A viagem era arriscada demais. Colombo acreditava que a distância até a Ásia era muito menor do que realmente era. Se estivesse errado, os navios ficariam sem comida muito antes de encontrar qualquer terra. O rei português recusou a proposta. Para muitos, aquilo deveria encerrar a história. Mas Colombo não pensava em desistir. Deixou Portugal e partiu para o reino vizinho, a Espanha. Naquele momento, os reis Fernando e Isabel estavam concentrados em outra prioridade: a guerra contra o Reino de Granada, a última região da Península Ibérica sob domínio muçulmano. Uma viagem pelo oceano podia esperar. Mais uma vez, Colombo recebeu um não. Os anos passaram. Mesmo assim, ele continuou defendendo seu projeto. Conversava com nobres, religiosos, comerciantes, qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo a chegar até a corte. Alguns o chamavam de sonhador, outros diziam que era teimoso, mas havia uma qualidade que ninguém podia negar. Cristóvão Colombo jamais abandonava seu objetivo. Então, no início de 1492, tudo mudou. A Espanha venceu a Guerra de Granada. Pela primeira vez em muitos anos, Fernando e Isabel podiam olhar para novos projetos. E Colombo decidiu fazer uma última tentativa. Seria a sua oportunidade final.
Se fosse recusado novamente, talvez seu sonho morresse para sempre. Depois de anos defendendo seu projeto, Cristóvão Colombo voltou ao Palácio dos Reis da Espanha. Fernando e Isabel finalmente estavam dispostos a ouvi-lo. A guerra contra Granada havia terminado. Agora, o reino podia voltar sua atenção para o mar. Colombo apresentou novamente sua proposta: navegar para o oeste, atravessar o Oceano Atlântico e encontrar uma nova rota para as Índias. Se tivesse sucesso, a Espanha passaria a disputar o lucrativo comércio oriental sem depender das rotas tradicionais. Era uma aposta enorme, mas também uma oportunidade única. Depois de muitas discussões, os reis tomaram sua decisão. A expedição seria financiada. Em abril de 1492, as duas partes assinaram um acordo que ficaria conhecido como Capitulações de Santa Fé. Colombo recebeu títulos importantes. Se encontrasse novas terras, seria nomeado almirante do Mar Oceano. Também se tornaria governador dos territórios descobertos. Além disso, receberia uma parte das riquezas obtidas durante a expedição. Seu sonho começava, finalmente, a sair do papel. Mas ainda existia um grande problema: os navios. A coroa não entregou uma frota pronta. Colombo precisou organizar praticamente toda a viagem. No porto de Palos de la Frontera, começaram os preparativos. 3 embarcações foram escolhidas. A maior delas era Santa Maria, uma nau robusta, que serviria como navio capitânia. Ao seu lado estavam 2 caravelas: a Pita, conhecida por sua velocidade, e a Ninha, menor, mas extremamente resistente. Enquanto os navios eram abastecidos, outro desafio surgia: encontrar tripulantes. Poucos marinheiros aceitavam embarcar rumo a um oceano quase desconhecido. Ninguém sabia quanto tempo a viagem duraria, nem o que existia do outro lado. Alguns acreditavam que jamais voltariam. Mesmo assim, a tripulação começou a ser formada. Ao todo, cerca de 90 homens embarcariam naquela aventura. Havia marinheiros experientes, jovens em busca de fortuna, intérpretes, escrivães, religiosos e irmãos famosos entre os navegadores da região: Martim Alonso Pinzón e Vicente Yanes Pinzón. Sua experiência seria decisiva para manter a expedição unida. Durante semanas, os navios receberam água, alimentos, cordas, velas novas, ferramentas, armas. Tudo precisava estar pronto, porque, uma vez no oceano, não haveria portos, nem cidades, nem ajuda, apenas o mar. Na manhã de 3 de agosto de 1492, os moradores de Palos reuniram-se para assistir à partida. As velas foram abertas, as amarras soltas, e, lentamente, a Santa Maria, a Pita e a Ninha deixaram o porto. À frente, havia apenas o horizonte e um oceano que poucos europeus ousavam desafiar. No dia 3 de agosto de 1492, a expedição deixou o porto de Palos, mas Cristóvão Colombo ainda não seguia diretamente para o oeste. Antes de enfrentar o Oceano Atlântico, era necessário fazer uma última parada. O destino era as Ilhas Canárias, um ponto estratégico para os navegadores da época. Ali, os navios poderiam ser reparados, reabastecidos e aproveitar os ventos favoráveis que empurravam as embarcações em direção ao oceano. Poucos dias depois da partida, o primeiro problema apareceu. A Pinta começou a apresentar falhas no leme. A embarcação tornava-se difícil de controlar
Se aquele defeito não fosse resolvido, toda a expedição correria perigo. Os reparos levaram vários dias. Enquanto isso, Colombo aproveitou para revisar os suprimentos: barris de água, carne salgada, biscoitos duros, vinho, azeite. Tudo precisaria durar por meses. Qualquer erro de cálculo poderia ser fatal. Finalmente, no dia 6 de setembro de 1492, as 3 embarcações deixaram as Ilhas Canárias. Dessa vez, não haveria mais escalas. À frente, existia apenas o Atlântico. Nos primeiros dias, a viagem parecia tranquila. Os ventos sopravam de forma constante. As velas permaneciam cheias. Os navios avançavam rapidamente. A tripulação ainda estava animada. Muitos acreditavam que logo encontrariam novas terras. Mas, conforme os dias passavam, o cenário começava a mudar. Era água, em todas as direções. Nenhuma ilha, nenhum porto, nenhum sinal de civilização. Apenas o oceano. Alguns marinheiros começaram a perceber algo estranho. Os ventos permaneciam sempre na mesma direção. Isso era ótimo para seguir viagem, mas levantava uma dúvida inquietante. Se o vento continuasse soprando apenas para o oeste, como conseguiriam voltar para casa? A pergunta espalhou o primeiro sentimento de medo entre a tripulação. Colombo percebeu a preocupação, mas fez questão de demonstrar tranquilidade. Todos os dias, anotava a distância percorrida. Porém, segundo vários relatos históricos, ele passou a registrar 2 medidas diferentes. Uma era a distância real, a outra, menor, era a que informava aos marinheiros. Assim, a tripulação acreditava que havia navegado menos do que realmente navegara. Era uma maneira de evitar o desespero. Enquanto isso, o oceano continuava igual, dia após dia, sem qualquer mudança. Pela primeira vez, alguns homens começaram a se perguntar se aquela viagem realmente terminaria com o encontro das Índias, ou se estavam navegando rumo ao vazio. Os dias continuavam passando, e o cenário permanecia exatamente o mesmo: água, céu e o horizonte. Nenhuma ilha, nenhum porto, nenhum sinal de terra. A empolgação dos primeiros dias desapareceu. Agora, a rotina era pesada. Os marinheiros acordavam antes do amanhecer, recolhiam e ajustavam as velas, conferiam as cordas, faziam pequenos reparos nas embarcações. E, quando o trabalho terminava, restava apenas esperar. Esperar por um pedaço de terra que nunca aparecia. Enquanto isso, os alimentos começavam a preocupar. A carne salgada já não tinha o mesmo sabor. Os biscoitos endureciam a cada dia. Em alguns barris, a água começava a estragar. Mesmo assim, ninguém sabia quanto tempo ainda seria necessário navegar. As conversas mudaram. No início, falavam das riquezas que encontrariam nas Índias. Agora, falavam das famílias que haviam deixado para trás. Alguns perguntavam quanto tempo ainda faltava. Outros já diziam que Colombo estava levando todos para a morte. O medo espalhava-se lentamente, e o comandante sabia disso. Para manter a esperança, Colombo aproveitava qualquer pequeno sinal. Um pedaço de madeira flutuando, algas carregadas pela corrente, pássaros cruzando o céu. Tudo podia indicar que alguma terra estava próxima. Cada descoberta era anunciada à tripulação. Por algumas horas, o ânimo voltava, mas então nada acontecia, e a frustração reaparecia. Com o passar das semanas,
As reclamações aumentaram. Alguns marinheiros exigiam retorno imediato. Outros afirmavam que já haviam ido longe demais. Segundo antigos relatos da viagem, houve momentos em que a tensão ficou tão grande que alguns oficiais passaram a discutir abertamente a possibilidade de obrigar Colombo a voltar. O comandante ouvia tudo, mas permanecia firme. Sabia que bastava demonstrar uma única dúvida e perderia o controle da expedição. Então, continuou apontando o navio para o oeste, mesmo sem enxergar nada além do oceano. Na noite de 10 de outubro, a situação chegou ao limite. Vários homens disseram que não navegariam por muito mais tempo. Queriam virar os navios e regressar à Espanha. Colombo reuniu a tripulação. Ouviu todas as reclamações. Depois, fez uma proposta. Navegariam por apenas mais alguns dias. Se nenhuma terra fosse encontrada, ele próprio daria a ordem para voltar. Era uma promessa arriscada, mas foi suficiente para acalmar os ânimos. A expedição seguiria adiante, pelo menos por mais um pouco, sem que ninguém imaginasse. A resposta que tanto procuravam estava muito mais perto do que pensavam. A noite do dia 11 de outubro de 1492 parecia igual a tantas outras. O mar estava calmo. Os navios avançavam lentamente. Grande parte da tripulação já havia perdido as esperanças. Depois de mais de um mês atravessando o Atlântico, poucos ainda acreditavam que existia alguma terra à frente. Mesmo assim, Cristóvão Colombo se recusava a desistir. Naquela noite, alguns sinais chamaram sua atenção. Um galho flutuando na água. Um pedaço de madeira que parecia ter sido cortado por mãos humanas. Pouco depois, os marinheiros encontraram um pequeno ramo com folhas ainda verdes. Era diferente de tudo que haviam visto até então. Se aquelas plantas estavam vivas, não podiam ter vindo de muito longe. A esperança voltou a crescer. Os olhos permaneceram fixos no horizonte durante toda a madrugada. Então, já nas primeiras horas do dia 12 de outubro, um grito rompeu o silêncio. Terra à vista. O aviso veio da caravela Pinta. O marinheiro Rodrigo de Triana havia avistado uma faixa escura no horizonte. Em poucos minutos, todos correram para o convés. Depois de semanas olhando apenas para o oceano, finalmente era possível enxergar terra. A emoção tomou conta da tripulação. Alguns comemoravam, outros choravam. Havia quem simplesmente permanecesse em silêncio, tentando acreditar no que via. Cristóvão Colombo observava a ilha se aproximando. Naquele momento, ele acreditava ter alcançado as proximidades da Ásia. Não fazia ideia de que estava diante de um continente desconhecido pelos europeus. Ao amanhecer, os navios lançaram âncora. Colombo embarcou em um pequeno bote, vestindo roupas cerimoniais. Levava consigo a bandeira dos reis católicos da Espanha. Ao pisar na areia, tomou posse da ilha em nome da coroa espanhola. Chamou aquele lugar de San Salvador. Hoje, os historiadores ainda discutem qual ilha das Bahamas corresponde exatamente ao local descrito por Colombo. Mas há algo sobre o qual não existe dúvida. Naquele dia, dois mundos passaram a se encontrar de forma permanente. Pouco depois, os primeiros habitantes da ilha aproximaram-se. Eram os taínos. Observavam aqueles enormes navios com a mesma curiosidade que os europeus demonstravam ao olhar para eles. Nenhum dos dois povos conhecia o outro. Nenhum imaginava como aquele encontro mudaria o futuro. Colombo registrou em seu diário que os habitantes o receberam de forma pacífica. Também escreveu que acreditava estar nas Índias. Foi por isso que passou a chamá-los de índios. Um nome que continuaria sendo usado durante séculos
embora ele nunca tivesse chegado ao continente asiático. Naquele instante, Cristóvão Colombo acreditava ter cumprido sua missão, mas sua maior descoberta ainda era desconhecida até para ele. Depois de desembarcar em San Salvador, Cristóvão Colombo acreditava estar nas proximidades das Índias. Por isso, cada nova ilha era vista como parte da Ásia. Nos dias seguintes, a expedição continuou navegando. Colombo explorou outras ilhas do Caribe. Em cada uma delas, procurava sinais das grandes cidades orientais descritas por viajantes como Marco Polo. Esperava encontrar mercados repletos de especiarias, palácios, grandes reinos e, principalmente, ouro. Mas nada disso apareceu. Em vez de enormes cidades, encontrou pequenas aldeias. Os habitantes viviam de forma muito diferente da imaginada pelos europeus. Cultivavam a terra, pescavam e navegavam entre as ilhas em grandes canoas de madeira. Mesmo sem encontrar as riquezas que esperava, Colombo acreditava que elas estavam em algum lugar próximo. Os habitantes falavam sobre outras ilhas e mencionavam regiões onde existiria ouro. Essas histórias alimentavam ainda mais sua esperança. A expedição seguiu viagem. Logo chegaram a uma grande ilha. Colombo a chamou de Joana. Hoje, ela é conhecida como Cuba. Convencido de que estava na Ásia, chegou a imaginar que aquela pudesse ser parte do território do Grande Khan, o poderoso governante descrito por Marco Polo. Mas, mais uma vez, não encontrou o que procurava. Pouco tempo depois, outra ilha chamou sua atenção. Era a Hispaniola, hoje dividida entre o Haiti e a República Dominicana. Ali, os europeus ouviram novos relatos sobre ouro e decidiram permanecer por mais tempo. Foi então que a expedição sofreu seu maior acidente. Na noite de Natal de 1492, a Santa Maria encalhou em um banco de areia. Os esforços para salvá-la foram inúteis. O maior navio da expedição estava perdido, sem madeira suficiente para reconstruí-lo. Colombo tomou uma decisão. A embarcação seria desmontada. Com suas madeiras, os espanhóis construíram um pequeno forte, chamado La Navidad. Como agora restavam apenas 2 embarcações, não havia espaço para todos os homens. 39 tripulantes permaneceram no forte. A missão deles era simples: esperar o retorno de Colombo, explorar a região e reunir ouro. Antes de partir, Colombo acreditava que deixava seus homens em segurança. Não imaginava que nunca mais voltaria a encontrá-los vivos. No início de janeiro de 1493, a Ninha e a Pinta levantaram as velas. Era hora de voltar para a Espanha, levando notícia de uma viagem que mudaria a história. Em janeiro de 1493, Cristóvão Colombo iniciou a viagem de volta. Agora, a missão era atravessar novamente o Oceano Atlântico. Mas havia uma grande diferença. Os navios carregavam a notícia de uma terra desconhecida pelos europeus. Se algo acontecesse durante o caminho, todo aquele esforço poderia desaparecer no mar. Restavam apenas 2 embarcações, a Ninha e a Pita. Nos primeiros dias, a navegação foi tranquila. Os ventos pareciam colaborar e a tripulação acreditava que logo estaria em casa. Mas o Atlântico mudava de humor rapidamente. No meio da travessia, uma violenta tempestade atingiu a expedição.
Ondas gigantescas sacudiam os navios. O vento rasgava as velas. A chuva tornava quase impossível enxergar o horizonte. Durante a confusão, a Ninha e a Pinta perderam contato. Cada uma passou a lutar sozinha contra o oceano. Colombo acreditava que talvez nunca mais visse a outra embarcação. Naquele momento, outro pensamento o atormentava. E se seu navio afundasse, toda a notícia da viagem desapareceria com ele. Segundo relatos da época, temendo esse desfecho, Colombo escreveu um resumo de sua expedição. Descreveu a viagem, as ilhas encontradas e a posse das terras em nome da Espanha. Depois, protegeu o documento da água, colocou-o em um recipiente bem vedado e o lançou ao mar, na esperança de que, se o pior acontecesse, alguém um dia o encontrasse. Não há certeza de que essa mensagem tenha existido exatamente dessa forma, mas a história foi preservada por cronistas e se tornou uma das tradições mais conhecidas sobre a viagem. Felizmente, a embarcação resistiu. Depois de vários dias enfrentando a tempestade, a Ninha conseguiu alcançar os Açores. Ali, a tripulação fez uma breve parada, mas os problemas ainda não haviam terminado. Pouco tempo depois, outra tempestade desviou o navio para a costa de Portugal. Era uma ironia. Anos antes, o rei português havia recusado financiar aquela expedição. Agora, o homem que acreditara em seu próprio projeto retornava, trazendo uma notícia que mudaria a história. Antes de seguir para a Espanha, Colombo foi recebido pelo rei Dom João II. Os dois conversaram sobre a viagem. Portugal percebeu rapidamente que a descoberta poderia alterar o equilíbrio de poder entre os grandes reinos europeus. Dias depois, Colombo finalmente voltou ao mar. Seu destino era a Espanha, onde os reis católicos aguardavam ansiosamente seu retorno. No dia 15 de março de 1493, depois de mais de 7 meses de viagem, Cristóvão Colombo finalmente entrou no porto de Palos. Era o mesmo lugar de onde havia partido, mas nada era igual. A notícia de seu retorno espalhou-se rapidamente. O navegador que muitos haviam considerado sonhador, agora afirmava ter encontrado uma nova rota para as Índias. Pouco tempo depois, Colombo foi chamado à presença dos reis católicos. Fernando e Isabel queriam ouvir, com os próprios ouvidos, tudo o que havia acontecido. Quando chegou ao palácio, foi recebido com honras incomuns para um navegador. Relatou a travessia do Atlântico. Descreveu as ilhas que havia visitado. Falou sobre seus habitantes. Mostrou objetos trazidos da viagem. Papagaios de cores vibrantes. Plantas desconhecidas. Pequenas peças de ouro. E alguns indígenas que haviam viajado com a expedição. Tudo aquilo despertava enorme curiosidade. Para muitos, parecia a confirmação de que a Espanha finalmente havia encontrado um novo caminho para o Oriente. Colombo também apresentou seus diários de bordo. Neles, descrevia cada etapa da viagem, os ventos, as correntes, as ilhas encontradas. Esses registros se tornariam documentos fundamentais para novas expedições. A notícia correu pela Europa. Outros reinos passaram a acompanhar atentamente o que acontecia na Espanha. Portugal, principalmente. Os portugueses acreditavam que aquelas descobertas poderiam afetar seus próprios interesses no oceano. A disputa entre as duas coroas crescia rapidamente. Quem teria direito às novas terras? Quem controlaria as futuras rotas marítimas? Era uma questão que precisava ser resolvida. No ano seguinte, com a mediação do Papa,
Espanha e Portugal assinaram um acordo que entraria para a história, o Tratado de Tordesilhas. Uma linha imaginária dividiria as áreas de exploração entre os dois reinos. Décadas depois, essa decisão influenciaria diretamente o destino de terras como o Brasil. Enquanto isso, Colombo já pensava em outra viagem. Ainda acreditava que estava muito perto das grandes cidades asiáticas. Tinha certeza de que, explorando um pouco mais, encontraria o ouro e as riquezas que tanto procurava. Sem perceber, preparava-se para uma expedição muito maior do que a primeira. O sucesso da primeira expedição mudou tudo. Agora, Cristóvão Colombo já não precisava convencer ninguém de que era possível atravessar o Atlântico. A Espanha acreditava nele e queria muito mais do que descobrir ilhas. Queria ocupá-las. Poucos meses depois de seu retorno, uma nova expedição começou a ser preparada. Dessa vez, a diferença era enorme. Em vez de apenas 3 embarcações, a frota contava com 17 navios e mais de 1.200 homens, marinheiros, soldados, religiosos, artesãos, agricultores. Pela primeira vez, não era apenas uma viagem de exploração, era o início de um projeto de colonização. No dia 25 de setembro de 1493, a frota deixou a Espanha. A travessia foi mais rápida. Colombo já conhecia os ventos do Atlântico. Sabia qual caminho seguir. Semanas depois, novas ilhas apareceram no horizonte. Dominica, Guadalupe, Antígua. Cada nova terra reforçava a certeza de Colombo. Ele acreditava estar navegando entre ilhas próximas da Ásia, mas seu verdadeiro destino era a Hispaniola, o lugar onde havia deixado 39 homens no forte de La Navidad. Durante toda a viagem, imaginava o reencontro. Esperava encontrar o pequeno assentamento funcionando, talvez até enriquecido pelo ouro da região. Mas, quando finalmente chegou, encontrou apenas silêncio. O forte estava destruído, as construções haviam sido queimadas, e os 39 homens estavam mortos, segundo os relatos da época. Conflitos com os povos locais e desentendimentos entre os próprios espanhóis contribuíram para esse desfecho. Foi um choque para toda a expedição. Colombo percebeu que estabelecer uma presença permanente seria muito mais difícil do que havia imaginado. Mesmo assim, não voltou para a Espanha. Decidiu permanecer em outro ponto da ilha. Fundou um novo assentamento, chamado La Isabela, a primeira cidade espanhola permanente nas Américas. Mas os desafios estavam apenas começando. Faltava alimento. As doenças se espalhavam. O ouro encontrado era muito menos do que todos esperavam. E a convivência entre espanhóis e indígenas tornava-se cada vez mais difícil. O sonho da primeira viagem começava a dar lugar a uma realidade muito mais dura. Fundar uma colônia era muito diferente de descobrir novas terras. Em pouco tempo, La Isabela começou a enfrentar dificuldades. Os alimentos eram escassos, as plantações demoravam a produzir, as doenças atingiam os colonos, e o ouro, a grande riqueza que todos esperavam encontrar, aparecia em quantidades muito menores do que Colombo havia imaginado. A frustração cresceu rapidamente. Muitos homens haviam atravessado o oceano acreditando que voltariam ricos. Em vez disso, encontraram trabalho pesado, fome e um território cheio de desafios. Ao mesmo tempo, as relações com os povos indígenas tornavam-se cada vez mais tensas.
No início da primeira viagem, o contato havia sido, em muitos lugares, pacífico, mas, com a chegada de centenas de colonos, a situação mudou. Disputas por alimentos, por terras e pela busca incessante por ouro deram origem a conflitos que se tornariam cada vez mais violentos. Colombo tentava manter o controle, mas governar uma colônia era uma tarefa muito diferente de comandar uma expedição no mar. As reclamações aumentavam. Alguns colonos passaram a enviar cartas para a Espanha. Acusavam Colombo de administrar mal a colônia. Diziam que as promessas feitas antes da viagem nunca haviam sido cumpridas. Enquanto isso, Colombo continuava acreditando que ainda encontraria as grandes riquezas da Ásia. Realizou novas explorações. Visitou outras ilhas, mas continuava sem perceber que estava diante de um continente completamente desconhecido pelos europeus. As notícias que chegavam à Espanha eram cada vez mais preocupantes. A coroa precisava entender o que realmente acontecia do outro lado do Atlântico. Então, no ano de 1500, os reis católicos tomaram uma decisão inesperada. Enviaram um representante oficial para investigar a situação. Seu nome era Francisco de Bobadilla. Ao chegar à colônia, Bobadilla ouviu colonos, soldados, funcionários da coroa. Depois de analisar as denúncias, tomou uma atitude que ninguém imaginava. Prendeu Cristóvão Colombo, o homem que havia atravessado o Atlântico, o navegador celebrado por toda a Europa. Agora estava acorrentado e seria enviado de volta à Espanha como prisioneiro. Quando Cristóvão Colombo voltou à Espanha, estava acorrentado. A notícia causou espanto. Como o homem que havia realizado uma das maiores viagens da história podia retornar daquela forma? Ao chegar, as correntes foram retiradas. Os reis católicos receberam Colombo novamente. Depois de ouvir sua versão dos acontecimentos, decidiram libertá-lo. Mas havia uma diferença. Ele jamais voltaria a governar as terras descobertas. Mesmo assim, Colombo não desistiu. Continuava convencido de que existia uma passagem para as riquezas da Ásia e insistiu em fazer uma última expedição. Em 1502, partiu pela quarta vez. Agora, seu objetivo era encontrar um estreito que ligasse o Atlântico ao grande oceano que, segundo ele, deveria existir do outro lado. Durante essa viagem, explorou partes da costa da América Central. Passou pelas regiões que hoje pertencem a Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Mas o caminho que tanto procurava nunca apareceu. As dificuldades aumentavam a cada mês. Tempestades destruíram embarcações. Os navios ficaram infestados por organismos marinhos que enfraqueciam a madeira. Em determinado momento, a expedição ficou presa por quase um ano na Jamaica, sem condições de navegar, com pouca comida, dependendo da ajuda dos habitantes locais para sobreviver. Foi um dos períodos mais difíceis de toda a sua carreira. Somente em 1504, Colombo conseguiu retornar à Espanha. Já não era recebido como antes. A saúde estava debilitada. Os anos de viagens haviam cobrado seu preço. Mesmo assim, até o fim da vida, continuou afirmando que havia encontrado um caminho para a Ásia. Nunca soube que as terras onde desembarcara faziam parte de um continente desconhecido pelos europeus. No dia 20 de maio de 1506, Cristóvão Colombo morreu na cidade de Valladolid. Tinha cerca de 55 anos. Seu sonho havia mudado o mundo, mas não da maneira que ele imaginava. Hoje,
Os historiadores sabem que Colombo não foi o primeiro ser humano a chegar às Américas. Milhões de indígenas já habitavam o continente havia milhares de anos. E séculos antes de sua viagem, navegadores vikings, como Leif Erikson, chegaram à América do Norte. Ainda assim, a expedição de 1492 marcou o início de um contato permanente entre Europa e Américas. Esse encontro transformou a economia, a política, a ciência, a navegação e mudou para sempre a história dos dois lados do Atlântico. Cristóvão Colombo partiu em busca de um caminho para o Oriente. Encontrou algo completamente diferente e, sem saber, abriu uma nova era da história humana.